A paz do Senhor Jesus, eu cumprimento a todos com muita alegria e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado aos irmãos que tomam o seu tempo ali, deixando o seu comentário, as irmãs, os irmãos, muito obrigado, tá bom? Que o Senhor venha estar abençoando a tua vida, a tua casa, tá certo? E vamos continuar nesta união, né, de intercessão, de envolvimento com a palavra de Deus, porque muitas vidas precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus e vocês estando junto conosco, deixando os seus comentários aí de demonstração de fé, pedindo oração, agradecendo ao Senhor. Essa união vai proporcionar que outras pessoas venham também a dar crédito à palavra do nosso Deus, amém? Nós precisamos estar unidos, amém? Então, eu vou trazer aqui uma palavra para a nossa meditação, e nós, porque nós não fazemos obra de Deus sozinhos, o Espírito Santo está conosco, então esta expressão eu não é muito cabível, né? Nós vamos trazer aqui uma meditação da palavra do Senhor nosso Deus e quero também trazer alguns testemunhos do que eu tenho vivido, presenciado, o poder de Deus na vida de tantas pessoas, inclusive na minha vida, porque grande foi o livramento que o Senhor me deu na minha saúde e Ele me deu uma ordem para que aonde eu fosse eu desse esse testemunho. Tá certo? Então eu quero ler aqui no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24. E para resumir, nós vamos ler aqui só alguns versículos para resumir e trazer aqui o raciocínio do que a gente precisa meditar nesta hora, tá bom? Vamos ler então, capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 13 e alguns outros versículos em diante, que diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. Aqui nós vamos pular para o versículo 15, que diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E aqui no versículo 19, o 18 e 19 diz: E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe respondeu: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E o versículo 21 diz: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então, amados, essa palavra o Senhor me deu esses dias, mas precisamente ontem. Eu ia estudar uma outra palavra para trazer aqui no canal, e o Senhor me deu esta palavra sobre os dois discípulos de Emaús. E o que acontece? Tem pessoas que elas estão ouvindo falar de Jesus, elas estão entendendo que Jesus, ele ainda opera maravilhas, mas ela fica observando o que Jesus faz na vida de outras pessoas. E o Senhor quer que venhamos a buscar a presença dele da maneira como ele quer ser achado. Ele quer ser achado como Jesus que ressuscitou. Esta palavra aqui, essa passagem, o Senhor me deu essa meditação, assim, de repente, eu não estava esperando trazer essa palavra, como já disse, e ele me deixou bem claro: diga ao povo que eu estou vivo, eu ainda estou operando na vida daquele que crê,
da mesma maneira como eu mirei no passado. Então tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão atribuladas, tem pessoas que estão se desviando dos caminhos do Senhor, tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão enfraquecidas. Elas estão agindo e reagindo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Porque quando a gente toma posse dessa certeza, dessa convicção de que Jesus está vivo, aí a gente começa a crer que Ele vai resolver aquela causa impossível, a gente começa a crer que Ele vai dar jeito naquilo que todos estão dizendo que não tem mais jeito, a gente começa a crer de uma maneira sobrenatural, e isso faz com que o braço de Deus se mova em nosso favor, porque para que Deus venha a agir, precisamos tomar atitude de fé, precisamos provar que temos fé, não basta dizer, temos que provar isso. E ali os discípulos de Emaús, eles tinham conhecimento do que aconteceu com Jesus, né? E eles declararam ali de que, no versículo 19 diz, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. Então eles estavam crendo em Jesus no passado. Eles não estavam ali conseguindo crer que Jesus ressuscitou. Veja bem, no versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estavam esperando no que Jesus prometeu, mas eles esqueceram de que ou não estavam conseguindo crer, né? Porque Jesus depois, mais à frente, o Senhor Jesus fala no versículo 25: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, honesto quer dizer ignorante. Então, eles não estavam conseguindo crer no que os profetas disseram, que Jesus iria ressuscitar. Então, hoje está assim acontecendo na vida de muitas pessoas uma situação assim embaraçosa, uma situação de incredulidade, como se Jesus não tivesse ressuscitado. E a pessoa tem aquela vida que não tem transformação, não tem acontecimentos assim milagrosos. Ela não vive, ela não vivencia milagres, porque ela está entendendo, crendo em Jesus, mas como se ele não tivesse ressuscitado. O Senhor me trouxe essa meditação no dia de ontem, porque Ele quer fazer parte da vida de muitas pessoas, mas que elas não estão crendo nele como Ele está assentado no trono, como Ele tem os seus anjos ao seu serviço, e Ele dá ordem a um, a outro, e a oração sobe, chega diante dele, e Ele ordena anjos, né, para dar livramento, ordena anjos ali para levar o socorro, e entrar naquela situação impossível, e ali o nome do Senhor Jesus entra em ação, entra em evidência ali, e a pessoa recebe um milagre, porque muitos não estão se comportando como quem crê que Jesus está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos estão se comportando dessa maneira, porque quando a pessoa ela abandona os caminhos do Senhor, ela não está crendo como deveria crer, de que Jesus é poderoso para dar vitória, é poderoso para ali garantir a vida eterna. Ela não está conseguindo crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, quando a pessoa larga a vida, ela está abraçando o quê? Está abraçando a morte. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz: aquele que me aborrece ama a morte. Então, quando a pessoa se distancia do Senhor, quando a pessoa abandona os caminhos do Senhor, ela está abraçando automaticamente a perdição, abraçando a morte. Então, a palavra do Senhor, nessa passagem aqui, para os nossos dias de hoje, é para que venhamos a servir ao Senhor Jesus com a confiança de que Ele está vivo. E estando vivo, Ele quer fazer parte da nossa vida. Eu estava ali meditando na palavra do Senhor, e o Senhor Jesus, Ele me trouxe à memória testemunhos poderosíssimos do que Ele fez, do que os meus olhos presenciaram. Foram tantos, só alguns eu posso contar nesse vídeo, porque são muitos, há muitos anos ali trabalhando na obra do Senhor, com o Senhor Jesus, vendo Ele agindo, vendo Ele fazendo. É surpreendente o que Ele faz. O Senhor Jesus, Ele me permitiu ter um câncer no pulmão direito, e eu fiquei ali sem
sem nenhuma expectativa de vida, porque os médicos me desenganaram. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu passei por essa experiência, porque desde o berço servindo ao Senhor, ali nasci no lar cristão, então foi uma experiência que eu jamais esperei passar, não esperava. E ali o Senhor permitiu, e conforme fui fazer o exame para outra coisa, e foi descoberto que eu estava com câncer. E os médicos ficaram ali realmente dando por perdido e o meu estado, né? O meu estado. E quando eu cheguei para falar com o Senhor, eu falei: Senhor, eu estou responsável por uma mesa de oração e eu prego ali, Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. E, Senhor, eu agora tenho que ir para essa fila de pessoas que vão ali para receber a oração. Agora eu estou entrando nessa fila diante do Senhor. Agora eu faço parte dessa fila dos que estão enfermos e precisam de um milagre. Então, Senhor, eu não vou fazer quimioterapia, não aconselho isso a você. Se você tem, né, a mesma enfermidade, não aconselho isso, mas a minha fé dizia isso. Eu estou aqui pregando que Jesus cura e eu quero presenciar esse milagre na minha vida. A minha fé estava me dando aquele impulsionamento de determinar aquilo. Eu vou ser curada. E eu falei: Senhor, eu preciso ver este milagre na minha vida. Então ali, irmãos, eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho filhos pequenos, meus filhos eram pequenos, e eu vou ficar muito feliz. Agora, se o Senhor quiser me preparar e levar, a decisão é do Senhor. E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mandou um profeta na minha casa e disse: olha, o Senhor manda te dizer que Ele vai te curar e aonde você for, você vai dar esse testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, passaram-se alguns anos e eu comecei só a ter melhora, né? Não tive que fazer um tratamento. 2 hospitais me desenganaram, mas eu fiz uma cirurgia de um tumor que eu tinha no ovário esquerdo, e foi retirado esse tumor, e fiz o exame e deu que eu tinha neoplasia maligna, se não me falha a memória, esse nome. E ali a decisão dos médicos é que eu estava realmente desenganada, e eu voltei para casa confiante. Eu falei: Senhor, estou nas tuas mãos. E depois que o Senhor mandou esse profeta falar isso, aí eu falei: então o Senhor vai me curar. E passaram-se os anos, há poucos meses, irmãos, eu fazendo exames periódicos, eu pedi ao médico para fazer esse exame, e constou há poucos meses, porque eu não tinha feito ainda o exame que provasse que eu estava curada. Há poucos meses, o exame que eu fiz constou o seguinte: pulmão direito, limpo e totalmente limpo. Não lembro agora como está guardado o exame. Quando a gente fizer uma live, eu mostro os meus exames. Então, assim, o pulmão que estava canceroso agora está limpo, e detalhe, sem nenhuma alteração. Isso, irmãos, é porque Jesus está vivo. É porque eu creio no poder de Jesus. Hoje, nos dias de hoje, eu invoco o nome de Jesus. Quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, nós não podemos olhar as circunstâncias dos problemas, nós temos que olhar quem é que está nos enviando, quem é que está tratando conosco, quem é que está acima de nós, nos dando ordem para irmos ali orar aquela pessoa, orar aquela família. Quem é que está nos mandando levar a palavra dele? O Senhor Jesus, Ele está vivo. Então, quando nós cremos que Jesus está vivo, nós podemos crer que aquilo que o homem está dizendo que é impossível, não tem problema. Para o homem realmente é impossível, para o homem sim, para Deus não. Então nós recorremos a Jesus e Jesus faz o milagre, e assim Ele fez o milagre na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele me fez lembrar, irmãos, do testemunho de uma vizinha que eu tive ali no bairro de Piabetal. Nós já viajamos bastante em vários bairros do Rio de Janeiro, né? Trabalhando na obra do Senhor. E ali, aquela vizinha, eu tinha pouco tempo que estava naquela rua, e o meu vizinho, o esposo dela, estava indo para o hospital, e estava muito grave o estado dele. E ela veio me pedir oração e levou o esposo dela para o hospital. E eu fui para o joelho. Quando eu fui orar por aquele homem, o Senhor falou comigo: ele não vai morrer.
Então eu terminei aquela oração e levantei contente, confiante. E ela levou ele para o hospital e voltou para buscar as coisas dele. E eu cheguei para ela e falei: fique tranquila, o Senhor Jesus falou comigo que ele não vai morrer. E ela voltou para o hospital e quando chegou lá, ele ficou internado 2 dias, me parece, 2 ou 3 dias, e ela ali acompanhando. E ela disse que os médicos desenganaram o marido dela e disseram assim: chame os filhos, chame a família, se despeça porque ele não passa desta noite. E ela me contando aquilo, a gente fica maravilhado porque Jesus sempre surpreende, né? Então ela diz que naquela hora que o médico falou aquela palavra, que o marido dela não passava daquela noite, ela se lembrou do que eu tinha dito, que ele não ia morrer. E aí ela lembrou e falou: não, minha vizinha disse que ele não vai morrer e eu vou confiar nessa palavra. Irmãos, palavra de quem serve ao Senhor, de quem tem compromisso com a palavra de Deus, é coisa muito séria, porque você está falando não é em nome do presidente, você está falando em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o poder, ele faz efeito, ele vem à tona, o poder de Deus entra em ação. Então, só pode se dizer que aquilo ali foi o Senhor que disse, quando foi verdadeiramente o Senhor quem falou. Aí vai surtir efeito. Então, bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela tomou posse daquela palavra e ela ficou orando ali. Ela era católica. Muito tempo que a gente não se vê e não sei como ela está, mas foi um testemunho muito forte. E ela disse que ela ficou ali confiante, foi orar, e ela disse que o marido dela foi melhorando e voltou para casa. Irmãos, eu fiquei maravilhada, porque ela me deu esse testemunho e dias depois, não chegou ao mês, o marido dela estava lá molhando as plantas, já sem camisa, toda à vontade, e eu falei: meu Deus, isso é poder de Deus, não tem explicação. O médico tinha desenganado esse homem e ele está ali molhando as plantas. Irmãos, nós estamos acostumados a ver Deus agir. Nós estamos acostumados a ver Deus mover o seu braço e as pessoas receberem vitória. Por isso nós pregamos a palavra do Senhor com confiança, com convicção de que o quadro da tua vida vai mudar se você crer. O Senhor Jesus está esperando que você creia, mas creia verdadeiramente como diz a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E ali também numa outra situação, o que acontece? Uma vizinha foi me chamar, a filha de uma vizinha foi me chamar e disse: irmã Anailda, vai na minha casa que a minha mãe está morrendo. Bendito seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, quando eu cheguei naquela casa, era 11h30 da noite, aquela mulher estava com metade do corpo paralisado, glória a Jesus, e só tinha ela deitada no sofá, a filha dela e uma amiga dela. E elas pediram ali para orar. E quando eu cheguei ali, eu clamei ao Senhor. Irmãos, nem precisei demorar muito na oração. Oramos ali ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, e aquela paralisia foi passando e desapareceu. E aquela irmã se levantou e já estava perguntando se eu queria um suco, um cafezinho. E ali aquelas pessoas ali, né, ficaram maravilhadas com o que o Senhor fez. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele trabalha na vida daqueles que creem. Elas creram que o Senhor ia realizar um milagre. A mulher estava com metade do corpo paralisado. Não tinha nenhuma condição humana ali para resolver aquela situação, porque se ela fosse ao médico, possivelmente o médico daria o diagnóstico, mas ali ele estava longe do hospital, sem condição de se locomover, e ela creu que Jesus ia fazer o milagre e mandou chamar a serva do Senhor. E ali nós presenciamos a glória do Senhor ali na vida daquela irmã. Então o Senhor, Ele continua o mesmo, Ele continua operando. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está diante de você que está passando uma situação difícil. O Senhor Jesus está diante de você como Ele estava diante daqueles discípulos de Emaús. E Ele está querendo que você diga qual é a sua situação difícil. Ele está esperando, como Ele se apresentou ali aos 2 discípulos e estava querendo ouvir deles o que é que eles tinham a dizer sobre a situação da crucificação de Jesus. E eles estavam ali entristecidos, eles estavam ali sem conseguir crer que
os profetas já haviam dito que Jesus ia morrer, mas que ia ressuscitar. Então hoje você precisa crer que Jesus está diante de você. Ele está diante de você. O milagre está diante de você. A cura está diante de você. A salvação está diante de você. Bendito seja o nome do Senhor. Resta você dar crédito àquilo que o Senhor está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus quer que você creia, que você se apegue a Ele de todo o teu coração, busque ao Senhor de todo o teu coração, clame ao Senhor. Se você acredita em outros deuses, deixe de acreditar, porque Jesus, Ele quer a glória, Ele é que tem glória, só Ele tem vitória para te dar, só Ele tem vida para te dar. Então, se você acreditou até agora em quem não tinha como te livrar, passe a crer em Jesus e Ele sim vai te livrar. Ele sim tem poder para te livrar, porque a glória é só dele. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele que foi crucificado, derramou seu sangue santo na cruz para te dar vitória, para te salvar, para te perdoar. Seja qual for a tua situação, Jesus tem milagre para a tua vida. Creia na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, está diante de você. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então Jesus está diante de você, está te observando, está te olhando, está caminhando próximo de você. Mas ele precisa que você chame por ele, que você acredite que ele é a saída para o teu problema. E ali nós presenciamos também uma situação de um jovem há 28 anos que ele vivia possesso. E nós fazíamos parte de um grupo de evangelismo, o pastor, a esposa dele, eu e uma outra pessoa, um irmão. E aos domingos nós fazíamos evangelismo nos lares, isso depois do Recreio dos Bandeirantes, há alguns anos atrás. E aquele jovem há 28 anos possesso, ele morava num quarto do lado da casa da família, um quarto que tinha a porta, não podia ser porta de nenhum outro tipo, era uma grade de ferro, porque ele não podia ter contato com ninguém, ele rasgava a roupa dos irmãos, os irmãos não podiam se aproximar dele, o pai não podia, ninguém podia se aproximar dele, só a mãe, ele só deixava a mãe se aproximar dele, e aquele jovem ali teve que ficar ali aprisionado naquele quarto ali, com aquela grade de ferro, e não tinha mobília nenhuma, e ele tinha a coluna dele já encurvada, devido muitos anos possesso, ele cresceu com a coluna encurvada, porque ele tinha uma posição de uma pessoa que se encurvava o tempo todo, então a coluna dele cresceu ali encurvada. E ele tinha um rosto deformado, porque muitos anos ali com aquela expressão maligna, aquela expressão de possesso, ele tinha um rosto deformado. Então, assim, um quadro assustador. E quando nós chegamos ali, o pastor, homem de Deus, pastor Ivo, e o pastor falou com ela: abra essa grade. Ela disse: não posso, você tem que orar por ele, o senhor tem que orar por ele de fora. Aí o pastor disse: não, o anjo do Senhor já está aqui e eu quero entrar nesse quarto. E ela disse: eu não posso deixar. E quando ela falava assim que não podia, o pastor disse: em nome de Jesus, abra essa grade que nós vamos entrar. Quando ele disse em nome de Jesus, ela abriu a grade. Em nome de Jesus, veja o poder do nome de Jesus. Ela temia que aquele jovem fosse agredir, né, a nossa equipe. E ali quando o pastor disse em nome de Jesus, ela abriu. Irmãos, é espantoso o poder do nosso Deus, é espantoso, é glorioso. Por isso que ele diz: a glória é minha, eu não dou a outro, porque não há outro além de mim. Quando entramos, o pastor entrou, a esposa dele, e nós entramos também ali naquele quarto. Irmãos, para a glória do nome do Deus que nós servimos, quando nós entramos, a mãe se tremia, porque ela temia que ele fosse avançar em nós. Quando nós entramos, que o pastor foi em direção a ele, sabe qual foi a atitude daquele jovem? Possesso há 28 anos, ele colocou o rosto em terra, irmãos. Ele colocou o rosto em terra na frente do pastor, porque o anjo do Senhor estava ali na frente do pastor Ivo. E aquele jovem colocou o rosto em terra. E o que aconteceu? A mãe dele caiu endemoniada. Então ali o Senhor fez uma obra tremenda. Libertou aquele jovem, libertou a mãe dele, bendito seja o nome do Senhor, e toda a casa dele. Então, quando
foi no mês que comemora-se o Dia das Mães, eu tive a alegria imensa, irmãos. Como disse, eu estou acostumada a ver Deus agir. E ali, no Dia das Mães, estava aquela mãe sentada no banco da igreja com aquele jovem que há 28 anos estava aprisionado por demônios. Estava aquele jovem liberto sentado no banco da igreja, glorificando a Deus. E ali, aquela mãe estava ali sentada do lado e aquele jovem chegou a ser batizado nas águas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estivemos várias outras vezes orando naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele faz coisas extraordinárias, mas Ele espera que a gente venha dar crédito à palavra dEle. A gente venha a buscar a face dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse para aquele homem chamado Jairo, ele disse, quando alguém chegou da casa dele, disse: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito. O que ele disse para aquele homem? Não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente. Irmãos, há situações da nossa vida que são assombrosas. Realmente, como ser humano, a gente teme, a gente, Senhor, e agora? Aí o que o Senhor vem e diz? Não temas. Por que Ele diz não temas? Porque Ele está no controle. Porque Ele diz não temas? Porque Ele tem o poder. Ele andou sobre o mar, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele que criou o mar. Então o mar conhece o som da voz do seu Criador. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é dominador de todas as coisas. Não dá para ficar duvidoso se Jesus já disse que vai dar vitória. Se o Senhor Jesus já falou que está no controle da situação, não dá para ficar assombrado, porque o Senhor, quando Ele fala, Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus está querendo nesta hora que você venha dar crédito à sua palavra. Não olhe para o problema, não olhe para o gigante gosta que dê atenção para ele. O gigante gosta que você olhe para ele e perca as forças e esmoreça o seu ânimo e deixe de crer no que está escrito. O gigante gosta disso, porque por trás desse problema tem opressão que está agindo. Então o Senhor Jesus quer que você volte a sua atenção para Ele, porque Ele sim pode dar jeito no seu problema. Então dê crédito à palavra do Senhor. Amém? Dê crédito àquilo que o Senhor Jesus está falando para você nesta hora. Ei, sua causa tem jeito, seu problema tem solução. Ei, não entre em crise, não entre em desespero. Eu sou aquele que deu a vida para te dar vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Esses dias o Senhor falou comigo: pregue sobre a minha graça. Porque tem pessoas se desesperando, achando que Deus não está se importando com ela, que Deus não está querendo resolver o problema dela, que Deus não está dando importância. E essa pessoa está se desesperando e está se deixando levar pelas circunstâncias. E aí o Senhor quer que diga para você: Ele tem o poder de mudar o quadro da sua vida, mas você precisa crer. Venha para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Decida-se por servir a Cristo. Eu sirvo o Senhor desde o berço. Eu não me arrependo um minuto, porque o Senhor Jesus é a minha vida, é o sentido da minha vida. Eu vi o Senhor Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres. Eu presenciei, não só na vida de outras pessoas, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, do meu marido. Milagres, 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 milagres. Tantos milagres que hoje eu sirvo ao Senhor já agradecida pelo que Ele já fez. Já agradecida, porque foram muitos milagres. Então deixa Jesus fazer milagre na tua vida. Enxugue as lágrimas. Pare de choro, vai adorar o Senhor, vai glorificar o Senhor. Porque tem vezes que o choro quer, dominar, e aí a gente para e pensa: por que deixar o choro dominar se Jesus está no controle? Vou adorar, vou louvar o Senhor. Não é mais assim maravilhoso quando estamos numa situação difícil, ao invés de a gente chorar e lamentar a situação, a gente ia adorar, a lágrima descendo e a gente adorando, a lágrima descendo e a gente adorando, a lágrima descendo e a gente adorando. E aí o Senhor Rei da Glória olha, oh aleluia, o Rei da Glória, Ele olha e vê que ali está vindo uma adoração perfeita, uma adoração com contrição, uma adoração com lágrimas. E ali aquela adoração chega diante do trono de Deus
E aí a resposta vem, a resposta desce, porque Deus, ele precisa ser adorado, ele é Deus, ele quer ser adorado, é direito dele. Então nós temos que adorar o Senhor, independente das circunstâncias, e crer que a vitória vai chegar, amém? Então que o Senhor venha falar melhor em teu coração, e que você crê nesta palavra, porque os discípulos de Emaús, eles estavam diante de um acontecimento que eles já tinham sido avisados. Os profetas já haviam dito que Jesus, o Filho de Deus, ele ia morrer e queria ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não estavam conseguindo crer que Jesus tinha ressuscitado. Eles disseram assim, ó, veja bem, o versículo 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Aí Jesus disse, honestos e tardos de coração, versículo 25, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aleluia! Ele está na glória, ele está vivo, e ele quer que você creia nele, não como os discípulos estavam crendo, aqueles 2 discípulos de Emaús, crendo que ele era poderoso, que ele era o profeta de Deus, mas que tinha morrido e ponto. Muitos estavam testemunhando que Jesus ressuscitou, mas eles não estavam conseguindo crer. E aí, quando Jesus chegou ali, eles convidaram Jesus para entrar, porque já estava entardecendo, e quando Jesus sentou ali diante deles e partiu o pão, ali os olhos deles se abriram e eles entenderam que Jesus esteve com eles ali, o Senhor desapareceu, e eles confessaram que quando ouviam a voz do Senhor, ardia em seu coração. Então eu creio que nesta hora o seu coração está ardendo, porque você está sentindo a presença do Senhor. Então dá crédito, creia que o Senhor Jesus está diante de você, como esteve diante daqueles discípulos. Ele está vendo o seu problema, a sua situação difícil, a sua causa impossível, mas ele precisa que você creia. Você creia, vá à igreja. Se você não tem facilidade de ir, dobre os seus joelhos em casa, ou sentado ou deitado. Busque a presença do Senhor de todo o teu coração, que o Senhor não vai rejeitar a tua oração, seja onde for que você estiver. Não importa a situação que você está, o quadro da sua vida, qual seja, um quadro talvez de condenação, não sei em que circunstância você se encontra, mas creia que o Senhor Jesus está diante de você, como esteve diante dos discípulos de Emaús, e Ele está querendo que você creia, chame por Ele, decreta a palavra dele, amém? E que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E esta porta que está aberta diante de você, passe por ela. Esta porta se chama Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrar por Jesus, quem entrar por mim, salvar-se-á. Então busque Jesus. Busque entrar pela porta que Jesus, essa porta está diante de você. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Nós vamos estar fazendo uma oração no outro vídeo, para que tenhamos mais tempo para esta oração, dedicar mais tempo a esta oração. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente em mais este vídeo. Deus te abençoe a você e a sua casa. E muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até o final desse vídeo. Certamente, se você crer, as bênçãos do Senhor vão te alcançar ainda nesse dia, ainda nestas horas. Amém? Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.